Bom dia, boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora de artes Tarsila. Cuidem bem da sua saúde neste momento de pandemia, usando máscara quando sair de casa, lavando bem as mãos e evitem aglomeração. Salvem o número de WhatsApp que aparece na tela para receber informações atualizadas de tudo que acontece na aba. Acessem novas videoaulas no YouTube, no portal Aba Digital, ao entrar na minha playlist de 2021, com o título Artes Visuais Educadora Tarsila. A partir de junho de 2021, vamos nos preparar para fazer novas releituras do pintor brasileiro Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, também conhecido como Di Cavalcante, nascido no Rio de Janeiro em 1897. No encontro de hoje, vamos desenhar flores simplificadas, encaixadas em moldes com formas geométricas, de círculo, semicírculo e elipse. Para começar, vamos utilizar uma folha branca deitada e um lápis grafite. E vamos começar a criar formas de círculo e elipse. E também vamos criar elipses mais abertas e mais fechadas. E também semicírculo, que é metade de um círculo. Eu vou espalhar pela folha várias formas geométricas como estas. Para desenhar o círculo, você pode treinar antes este movimento giratório da mão e do pulso. E girar o lápis várias vezes na folha para treinar a forma de círculo. E você também pode fazer a cruz com uma linha em pé e uma linha deitada e depois fazer este movimento ligando as pontas da cruz para montar um círculo com um arco bem aberto em cada parte dele, em cada parte da cruz. Você pode girar dessa forma ou virar a folha para girar desta primeira forma que eu mostrei no vídeo. E você vai juntando. E depois, se você quiser fazer alguns ajustes, reduzir alguns tamanhos, você pode fazer. Desta forma, você pode criar este círculo com várias linhas e reforçar apenas a linha final, num tom mais escuro, ou fazer a cruz. E depois de fazer a forma de círculo, que você pode fazer num tom mais claro. Eu vou fazer num tom um pouco mais forte para você enxergar no vídeo. Lembrando que esta forma de círculo é só um molde. A flor eu vou desenhar agora com distorções da forma quadrada, com linhas mais retas. Primeiro eu vou criar um triângulo pequeno posicionado no meio do círculo. E depois eu vou começar a criar outras formas bicudas com triângulos para um lado. Depois eu vou criar um triângulo para o outro e vou posicionando vários bicos com formas triangulares e também quadradas, retangulares, com a forma de trapézio até formar todas as pétalas da flor. E vou dando a volta em torno deste pequeno triângulo que eu comecei a desenhar. Você pode, em alguns momentos, retornar para a forma que você começou e fechar as primeiras pétalas assim, desta forma. E depois escolher um outro ponto e começar a criar outra linha com uma forma geométrica irregular, que pode lembrar o quadrado, o retângulo, o triângulo, o trapézio e o quadrado. E vai criando várias pétalas encaixadas nas primeiras formas do desenho no centro do círculo. E depois eu vou continuar para este lado. Criando aqui um triângulo para um lado e um triângulo para o outro. E agora eu vou continuar aqui. E você pode encaixar formas maiores conforme você se aproxima das bordas do círculo, ou formas menores intercalando.
até chegar nos cantos do círculo e completar as pétalas com essas formas irregulares. Você pode parar em algum ponto para encaixar outra pétala aqui, ó. E depois é só colocar o cabinho da flor, o caule da flor aqui. Eu vou fazer um caule mais curto porque eu vou preencher a folha com várias formas de flores. Agora vamos criar, depois da forma de círculo, podemos criar uma forma de elipse inclinada. Para inclinar a elipse, você pode primeiro criar uma linha inclinada, reta, e depois um arco para cada lado dela. Um arco para um lado e um arco para o outro. E na sequência, você pode colocar o miolo desta flor no centro, ou mais para baixo ou mais para cima desta linha inclinada, que divide esta elipse em duas partes. Eu vou colocar a elipse do miolo da flor mais para cima, criando um segundo formato de elipse, um dentro do outro. Apenas alterei a escala de um tamanho maior para um tamanho menor. E vou fazer a primeira pétala para este lado, com um arco, e depois eu vou colocando as pétalas encaixadas dentro desta forma, com uma curva dos dois lados de cada pétala e com as pontas das pétalas para baixo, podendo distorcer a forma das pétalas, criando um movimento conforme a minha criatividade. E depois é só colocar aqui o caule da flor. Agora eu vou criar uma elipse mais aberta. Eu vou criar aqui uma linha inclinada como eixo para o outro lado em relação a esta segunda flor que eu desenhei. E agora eu vou criar um arco para um lado e um arco para o outro. E vou colocar o miolo desta flor mais para baixo. Eu vou inverter. Em vez de colocar o miolo mais para cima e você conseguir ver a flor com esta perspectiva, onde você vê mais as pétalas que estão para baixo do que as pétalas que estão para cima do miolo, aqui você vai ver mais as pétalas que estão para cima do miolo em relação à área da folha. Se eu colocar o miolo mais para baixo, eu posso começar a criar as pétalas com tamanhos menores deste lado e com linhas onduladas, indo até as bordas dessa forma de elipse. Eu vou fazer linhas onduladas para um lado e para o outro também. E depois eu vou apagar esta forma de elipse para facilitar. Você também pode apagar os eixos nas duas flores. E agora eu vou criar uma linha ondulada para as pontas das pétalas. Então essa flor ela é feita com linhas onduladas dentro de uma forma de elipse que funciona como molde. E olha só, a flor está pronta. Agora é só colocar aqui o caule da flor. Na sequência, eu vou fazer aqui uma elipse menor do que as anteriores. E você pode ir alterando o tamanho, o formato e a inclinação do eixo. Essa minha elipse vai estar mais fechada e vai ter um comprimento num sentido diferente. Você pode fazer um botão de uma rosa simplificada, assim como eu fiz uma rosa aqui, com linhas retas e diferente da realidade. Ao geometrizar a natureza, eu vou usar formas mais arredondadas para esta flor. E desta forma eu estou seguindo o estilo de arte cubista,
ao representar as coisas da realidade por meio de figuras geométricas e simplificadas. Agora vamos colocar aqui, uma ponta para fazer uma pétala para um lado. Você pode fazer um arco até a parte de baixo e depois aqui você vai repetir a mesma forma para o outro lado, espelhada. E no meio você pode fazer outra pétala com uma forma triangular. E pode colocar algumas folhinhas aqui. E depois o cabinho da flor. Na sequência eu vou fazer um semicírculo, que é metade de um círculo. Você pode fazer ele mais comprido ou mais curto. E vou cortar aqui com um arco semicírculo. Agora eu vou posicionar aqui no meio um arquinho. E na sequência o cabo da flor. E a partir deste pequeno arco eu vou encaixar as pétalas. Vou encaixar primeiro uma pétala deste lado, com formas arredondadas em arcos e com linhas onduladas, e depois para o outro. Vou diminuir um pouco esta linha. E agora eu vou encaixar outra pétala deste lado. E essas pontas aqui eu só vou arredondar com um arco no final deste semicírculo. E no meio eu vou encaixar um arco para uma pétala que está mais atrás. Estas duas são as pétalas da frente e estas pétalas são a das laterais e que ficam um pouco atrás dessas duas, assim como esta terceira. E depois você vai poder apagar todas as linhas da forma e deixar apenas as linhas das pétalas. Para a próxima flor, eu também vou fazer uma forma semelhante a um semicírculo, com um arco mais profundo e com a curva acentuada para baixo, diferente desta anterior, que eu acentuei a curva para cima. E agora eu vou fazer um arco raso na parte de cima. E vou colocar a primeira pétala com uma forma bem arredondada no meio. E as pétalas laterais com um arco ao lado desta primeira. E você pode encaixar pétalas mais atrás, com arcos entre essas três pétalas. E na parte de baixo você pode colocar algumas folhas. E o cabo da flor. Para fazer a próxima flor, eu vou colocar um semicírculo inclinado. Se você quiser, você pode fazer o eixo antes, dividindo o semicírculo em duas partes. E depois de fazer este primeiro arco mais profundo, você pode fazer outro arco mais raso. E eu vou fazer aqui outro tipo de rosa. Eu vou fazer primeiro uma forma de elipse bem pequenininha para um dos lados da linha do eixo. E depois vou criar outra elipse grudada nela e na parte de baixo. Aponte bem o lápis para facilitar. E agora eu vou criar outra elipse, um pouco mais para cima. E eu vou encaixando uma elipse na outra para criar o miolinho da flor. Vou começar pelo miolinho que vai estar um pouco mais próximo da curva mais acentuada neste lado. E agora eu vou criar uma forma arredondada, dando a volta neste primeiro miolinho com uma espiral. E desenhei esta espiral dando a volta no miolo e finalizando na própria espiral, que é uma linha enrolada. E depois você pode colocar arcos ao redor deste miolo. Você pode colocar um arco para este lado, outro arco para este outro lado, e assim você vai intercalando os arcos que vão fechando nesta forma. E aí você já finalizou a flor ao chegar próximo do final do seu molde. E a sua rosa está pronta. É só colocar algumas folhas
e o cabo da flor na linha do eixo e depois apagar o eixo. E guardem esta folha para a gente terminar este desenho na próxima aula. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Boa criatividade! Até a próxima aula!